Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o intuito desse vídeo hoje é para poder estar mostrando para vocês um pouco da diferença de cada vinílico, né? E para cada ambiente aí, qual que serve, qual que é o melhor, o mais adequado, né? E a gente vai iniciar então com o piso vinílico 2 milímetros em régua residencial, tá? Eu tenho aqui um 2 milímetros de espessura, né? Normalmente, residencial, tá? As importadoras, as fabricantes trabalham aí com os pisos de 2 milímetros residencial, com uma capa de uso de 0,2, tá? O que seria essa capa de uso? A capa de uso nada mais é do que a película, tá? É uma película que tem na superfície aqui do seu piso, tá? E é essa película que protege o seu piso. É essa película que diz o quão é resistente à abrasividade, o quão é resistente à quantidade de pessoas passando o tempo todo, né, em cima do seu piso. O quão resistente o seu piso é uma cadeira as cadeiras de rodízios, né, as cadeiras imóveis passando, né, puxando o móvel de um canto a outro, tal. Claro que os móveis tem que tomar muito cuidado para que ele não risque o piso, tá? Então é essa capa de uso, né? Capa de proteção e tem vários nomes, tá? Mas essa película, quanto mais espessa for essa capa de uso, mais resistente à abrasividade. Aí eu já vou falar sobre outras capas de uso aí mais espessas, qual é a finalidade delas, tá? Mas normalmente o residencial utiliza-se 2 milímetros com uma capa de uso de 0,2. No caso da OSP, que é uma linha que eu gosto de trabalhar, a OSP tem uma particularidade, eles têm uma capa de uso de 0,3 milímetros, tá? Não é uma capa de 0,2, é uma capa de 0,3 no piso 2 milímetros residencial deles, tá bom? O legal do piso vinílico é que ele é bem maleável, tá vendo? Ele é bem flexível, tá? E ele é PVC, ele tem sua estrutura feita de PVC, tá? Aí ele tem uma camadinha fina aqui, que é o adesivo, né? O que dá esse desenho e a forma do desenho de madeira que se quer projetar no piso vinílico. E a última camada, que é a de cima aqui, é essa tal capa de uso. A capa de uso, por exemplo, tá? Essa daqui foi fornecida por um parceiro nosso da Episo, o Sr. Carlos Peinado. Gratidão a ele. Capa de uso é isso aqui, tá? Nada mais é do que isso aqui, ó. Ela é bem fininha, tá vendo, ó? Essa daqui, por exemplo, tem 0,1 milímetros, né? Então, ó, quanto mais fina, mais mole é. Tá vendo? Parece um plástico, isso aí parece uma sacola quase. Tá vendo? Plástico de sacola. Bem molinho. Aí você tem com a de 0,15, né? A de 0,15, por exemplo, a Target ali, Enjoy deles, vem com 0,15. Tá? É um residencial de 0,15. Por isso que eu disse que normalmente é 0,2, porque a maioria trabalha com 0,2. A Target trabalha com 0,15 e funciona bem também, tá? Mas olha só, ela é mais espessa que essa, dá pra ver até, ó, tá vendo? Ela é mais grossinha. Ó, essa aqui, ela é bem molinha. Essa daqui já não é tão, ó, tá vendo? E aí você vem com a 0,2 milímetros, que é a residencial, né? Normalmente tem nos pisos residenciais, ó. Quanto mais espessa, mais fosca ela fica, tá? Quanto mais espessa, mais fosca ela fica, ó, tá vendo, ó? A opacidade dela, ó, tá vendo? Fica mais opaca, né? Opáqua. Aí você tem a 0,3 milímetros, ela já é mais, parece um plástico mesmo quase, ó, tá vendo? Mais durinha, tá vendo? Mais resistente. Mas, tá vendo, ó? É menos transparente ainda, ó, tá vendo? 0,3 milímetros. Mais pra frente eu já explico o 0,3 milímetros, qual que é a finalidade. E o 0,5, ó. 0,5 já é, tá vendo? Quase um... tem quase a firmeza de um cartão, por exemplo, tá? Ó, tá vendo? Ela é bem espessa. E, ó, quase não se enxerga nada através dela, tá vendo, ó? Você viu? Quase não se enxerga nada.
Com essa aqui você enxerga um pouco melhor. A de 2 milímetros você enxerga mais. A de 0,15 enxerga mais ainda, né? Deixa eu tirar aqui de baixo, lá. Dá para enxergar bem. Essa aqui, que é de 0,1, enxerga quase que perfeitamente através dela, tá? Então, voltando ao piso, esses pisos são próprios para residência, tá? Eu posso pôr num escritório onde só eu trabalho, só tem eu lá, um escritório dentro de casa, ou eu aluguei um canto e é só eu que trabalho lá. Eu e mais um funcionário. Não vejo problema, porque é por tráfego, né? Então é para baixo tráfego esse piso, tá? Desde que seja uma ou duas pessoas aí dentro do escritório, não seja um escritório de médio ou alto tráfego, você pode estar pondo, né? Desde que ele tenha o tráfego de residência, uma residência comum, tá bom? Você pode vir com ele. Aí, você vai ter também os pisos de 3 milímetros, tá? Tô mostrando os da OSP porque eu gosto de trabalhar com os pisos deles, tá? E claro, você tem também outras marcas, outras linhas, que nem tem Revitec. Revitec é muito procurado também, principalmente em lojas, lojistas, escritórios procuram bastante os pisos da Revitec, tá? Piso da Revitec, ele tem esse daqui no caso, né? Ele tem aí 3 milímetros, tá aqui, ó, tá? Espessura total 3 milímetros e ele tem uma capa de uso de 0,55, tá? Tem uma capa maior do que aquela que eu mostrei para vocês ainda, que é de 0,5, né? Você tem capa de 0,5, 5, 0,7, tá? Tem várias capas. Então, é um piso que é bem espesso, tá vendo? 3 milímetros. Ele é maleável, não tão quanto o de 2 milímetros, é maleável, e tem uma capa de uso de 0,55, tá? Quanto mais espesso o seu piso for, quanto mais espesso for a sua capa de uso, mais valor agregado tem no piso por questões de... questão de qualidade? Não é questão de qualidade. É questão de material, de resistência e de perfil de ambiente a ser utilizado ele, tá? Não é que é mais caro, nossa, não é isso. Ele sim tem um valor mais elevado, não tem como falar que não, porém não é essa questão, e sim a finalidade do piso. Um 0,2 milímetros, aí, capa de uso 0,2, 2 milímetros residencial, a finalidade dele é ambientes residenciais. Então tem que ter um custo mais baixo, é para residência, né? Quando você pega um piso de 0,3 milímetros com uma capa de 0,3, 0,5, nós já estamos falando de algumas lojas, de alguns escritórios, né? E tem que ter uma resistência maior, tem que ter uma maior durabilidade. Então, são perfis de ambientes diferentes. É por isso que tem diferença também no valor deles, tá? Voltando aqui ao piso OSP, ele tem 3 milímetros e uma capa de uso de 0,5 milímetros, tá? Que é aquela capinha que eu mostrei para vocês aqui, 0,5 milímetros. Da Episo, essas capas de uso, quem me forneceu foi o Sr. Carlos Peinado da Episo, tá ok? Você vai ter também esses pisos, vamos voltar novamente aqui, os pisos 3 milímetros, diferente dos 2 milímetros, esse 3 milímetros com capa de uso de 0,3, tá? Vamos pôr o piso com capa de uso de 0,3, é utilizado em locais de médio alto tráfego, tá? É aquela loja de bairro que tem uma movimentação, mas não é tão grande quanto uma loja de shopping, uma loja de centro, por exemplo, né, de cidade. É uma loja de bairro, é um escritório de médio tráfego que tem lá 20, 30 pessoas trabalhando nele, né? Então é para esse tipo de ambiente que serve esse piso 3 milímetros com uma capa de 0,3, tá? Um piso vinílico de 3 milímetros com capa de 0,5, que inclusive é o caso desse piso aqui, do piso da Revitec e outras marcas, aí Target, Bullier e tudo mais, né?
um piso vinílico de 3 milímetros com capa de 0,5 é para ambientes de alto tráfego, de alta rotatividade de pessoas, de cadeiras, né? As cadeiras, lembrando, as cadeiras a gente sempre indica cadeiras com rodízios, de preferência de silicone, tá bom? Para não danificar a capa de uso. Por mais que tenha uma capa de uso resistente, uma cadeira comum, você sentado ali arrastando, você vai acabar riscando o piso, tá bom? Então, o que acontece? O 3 milímetros com capa de 0,5 é para ambientes de alto tráfego. Aí você já sai daquela lojinha de bairro, né? Que é uma capa de uso de 0,3 e já passa para uma loja de centro de cidade ou loja de shopping que tem gente passando o tempo todo. Aí você tem que entrar com uma capa de uso de 0,5, 0,55, 0,7, tá? Então, quanto maior o tráfego de pessoas passando o tempo todo lá, maior tem que ser a sua capa de uso. Então, no caso de loja de bairro, 0,3 milímetros te atende muito bem. Lojas de centro, lojas de shopping que tem um tráfego intenso, capa de uso de 0,5. E aí, os pisos, você também vai ter piso de 5 milímetros com capa de 0,5, 0,7, tá? Também vai atender muito bem. Uma particularidade também, que hoje tem bastante e está saindo muito, são os pisos em placa. No caso da OSP aqui, são placas de 91.4, né? Por 91.4, quase 92, né? 91,5 aí de largura por comprimento, né? Uma placa, basicamente, né? Está sendo muito utilizado. Onde é utilizado os pisos vinílicos em placa? Qualquer ambiente. Mas quem prefere bastante usar esses pisos assim em placa são esses prédios, né, que tem aqueles pisos elevados, que são quadriculados, tal, que normalmente eles utilizam carpetes em placa, né, ou esses pisos vinílicos em placas, eles atendem muito bem esse pessoal, tá? Então, o legal é que assim, tá saindo muito desse piso porque ele vem imitando o cimento, é uma nova onda que tá vindo aí de design, né, e tudo mais. O pessoal tá dando muita preferência para essa coisa de cimentício, de pedra, né, stone, né. O pessoal dá muita preferência para esses pisos hoje em dia, né. O pessoal gosta bastante em escritórios e tudo mais, tá bom? Outro tipo de piso que também tem, fora os pisos, né, em placa e em régua que eu falei, você tem também aqueles pisos ali eram colados, né? Colados, e você tem os pisos clicados, tá? Você tem os pisos clicados. Como é que funcionam os clicados? Os clicados não vai cola, tá bom? Não precisa de cola na sua instalação. Você vem com, tá vendo? Ó, ele tem um sistema de clique. Ele tem a fêmea e você vem com o macho aqui e encaixa aqui, e ele simplesmente clica, trava e não sai do lugar, ele não desencaixa, tá? É mais uma opção aí, principalmente para quem não pode danificar o piso, porque tem que entregar às vezes o local do jeito que era, tal. É um piso que tem um custo agregado bem maior do que os 3 milímetros, né? Por conta da sua por causa da sua espessura. Olha como ele é bem espesso, ele ele tem aí uma maleabilidade, né, maleável até, mas nem tanto quanto os outros. Ele é bem rígido, tá bom? Mas é um piso que não vai cola, ele simplesmente tem o sistema de encaixe e clique, né? Ele simplesmente encaixa aqui, por isso que o nome é clicado, tá? Porque ele não vai cola, não precisa de cola e não danifica o seu piso que já existe no local, porque ele é clicado, tá ok? Você vai ter também aqui mais um tipo de piso. Aquele piso que eu mostrei ali, que é em placa, ele é feito de PVC, tá? E você tem os pisos Paviflex, tá? Qual que é a diferença do piso em placa Paviflex para o piso em placa PVC, tá? O PVC, ele é rígido, ele é bem maleável, muito flexível, porque ele é feito só de PVC, tá? Esse piso pávico, você não pode ficar dobrando ele. Ele, apesar de ser até que maleável, você não pode dobrar ele, porque ele é quebradiço, tá? Por que ele é quebradiço? Porque dentro da composição dele,
ele tem muito mais mineral do que PVC. Ele tem uma carga de PVC sim, mas a carga de mineral nele é muito maior. Então ele fica quebradiço, tá? É um piso para alto tráfego, tráfego intenso, ele tem uma alta resistência à abrasão, tá? É um piso de muita qualidade, porém ele é um piso que você não pode, por exemplo, na hora de pôr no chão, nenhum piso pode, né? Mas é um piso que se acabar caindo, por exemplo, ele quebra as pontas, dependendo de como cai. Então é um piso que tem que tomar muito cuidado na hora de manusear ele. E inclusive na hora de instalar, dependendo de como o instalador pegar e cortar ele, tentar cortar, ele acaba quebrando também, tá? É um piso ótimo. Porém, ele é um pouco quebradiço por conta da carga de minerais que tem nele ser maior, tá bom? E aí a gente vai ter também os pisos vinílicos em manta, tá? Esse aqui é um piso que eu gosto muito de vender, são pisos da LG, tá? Esse aqui é o LG Palace, no caso, tá? Ele imita madeira, como os de régua, tá vendo? Ele imita madeira, porém, ele é em manta. As mantas vêm com 2 metros de largura, tá? Super flexível, tá vendo? Super flexível. E vai bem em vários ambientes aí. Esse daqui, no caso, tem 1,5 milímetros. A fabricante diz, né, a Papinil, no caso a importadora, diz que ele pode ir em ambientes de alto tráfego, tal, ele aguenta até que bem. E residencial também. Você vai ter vários modelos, vários tipos aí de cores de madeira, né? E tem também no final aqui, você vai ter o piso que imita dama também, né? Tem muita gente que gosta desse tipo de piso, tá bom? Então você tem o piso em manta, né? Partindo para manta, nós temos um piso que é muito bem vendido, né? E no caso aqui seria esse piso aqui, tá? Ele faz parte da LG e faz parte da coleção Bright, tá? O que acontece com esse piso? Ele tem 1,6 milímetros e ele é utilizado em creches, ele é utilizado em escritórios, ele é muito utilizado em clínicas, né? Ele é muito utilizado em consultórios, tá? O que acontece? Clínicas e consultórios de baixo tráfego, tá? Porque ele tem 1,6 milímetros. E esse piso a gente pode utilizar basicamente em clínicas veterinárias, clínicas, consultórios para gente mesmo, para humanos, né? E o legal é que ele, normalmente em clínica, nós passamos solda quente nele, né? Para quê? Para que se caia, por exemplo, soro ou sangue, na hora que tá tirando o sangue aí para poder fazer um exame e tal, para o soro não penetrar por baixo dele e evitar a contaminação, tá? Normalmente em clínicas tem que fazer essa solda térmica, é chamada solda térmica, para que a Anvisa libere o local para ser utilizado, tá? Pode ser utilizado em clínicas odontológicas também, tá? É um piso muito bacana. Por que ele não pode ser utilizado em alto tráfego como hospital? Porque ele tem 1,6 milímetros e o perfil de hospital tem que ser o de 2 milímetros para cima, porque o hospital tem maca, tem cadeira de rodas, sabe, o tempo todo, é muito mais pessoas passando em cima o tempo todo, tá? Então o ideal é que se utilize esses pisos aqui, de 1,6 milímetros, né? Ele tá sendo muito vendido, cara, para clínicas, muito vendidos, e é um piso muito bacana, tá? Então fica aqui a dica para clínicas odontológicas, clínicas de consultórios mesmo, enfim, creches, utiliza bastante. Fica aí a dica do piso LG, o LG Bright no caso, tá? Que seria esse piso aqui, ele vem com várias cores e ele trabalha muito bem dentro do perfil médio alto tráfego aí, desde que não seja tráfego intenso, tá ok? Esse piso aqui vai atender muito bem. Quais são as vantagens desse piso? Vamos lá. Ele tem uma espessura de 1,6, largura de 2 metros, o comprimento é 25, então o rolo vem com 50 metros, tá? Vem com 50 metros. Posso comprar no corte? Pode também, tá?
Aplicação residencial e comercial leve, tá? Quais são as vantagens desse piso aqui? Ele tem antibactérias e antibiótico, né? É um nanotratamento especial de prata que gera uma excelente resistência às bactérias, tá bom? Então é um piso muito bacana para se utilizar aí em clínicas, tá? Aqui mesmo na foto dá para ver, ó, creche, clínicas, tá vendo? E residencial também, tá? Normalmente residencial o pessoal usa mais os amadeirados, né? Não usa tanto esses pigmentados, que esses pigmentados lembra muito o hospital, né? Hospital que tem bastante deles, tá bom? Então o videozinho foi esse, ficou longo. Eu espero que eu tenha dado uma breve explicação aí, que vocês compreendam um pouco mais aí quais são as diferenças aí entre os pisos vinílicos, tá bom? Tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.